Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Eifler. Comigo aqui hoje temos, além do meu querido e inestimável Nando Terra, um convidado que o próprio Nando Terra irá apresentar. Nando. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, para todo mundo que estiver nos assistindo, tá? Antes de eu apresentar nosso convidado, já vão se inscrevendo no canal, deixando os comentários aí. A gente vai fazer um mano a mano aqui massa hoje de Palmeiras e Grêmio, antecipando essa grande final da Copa do Brasil que nós temos. E hoje com a gente, aqui no quadrinho de baixo, aquele do teste, lembra, gurizada? Está o inenarrável, o inestimável, o deus de ébano do futebol brasileiro, Denilson Flores! Caras, Fernando, Nando Terra, muito obrigado pelo convite. E o deus de ébano do futebol brasileiro, cara, eu só tenho que concordar, essa é real. É isso aí, galera. Fernando, tudo contigo. É o Alain Delon dos Pampas. Alain Delon dos Pampas, né? Pois então, gurizada, hoje, como o Nando bem disse, traremos para vocês o mano a mano, o comparativo de Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo, dia 28 de fevereiro. O jogo que era para ser às 4 da tarde, depois era para ser às 18 horas, agora vai começar às 21 e não muda mais. É isso aí, 21 horas de domingo, Grêmio e Palmeiras na Arena, primeiro jogo da final. Então, bora lá, né? Sem mais delongas, vamos para o mano a mano. Já quero começar direto com o nosso convidado, o querido Denilson Flores. Opa, essa Denilson Flores vai cair para trás. Paulo Vitor ou Everton? Cara, o que eu posso falar para vocês? O Everton, né? Não tem nem o que dizer. Nando. Cara, o Everton também, né? Entrou aí merecidamente. Acho que teriam outras opções até para se avaliar na seleção do Campeonato Brasileiro, mas se eu não me engano foi o Everton que entrou, né? Sim. Foi. Então, Foi eu acho que o Everton, né? Porque me desculpem a desinformação, mas por que vai jogar o Paulo Vitor? O Vanderlei machucou? Questão renatística. Dizem que o Paulo Vitor está rendendo mais nos treinos. E aí também deu uma pesada na questão que o Vanderlei não chega nem perto dos pênaltis, né? Onde ele sempre leva gol. Então, esses dois fatores é que estão fazendo o Paulo Vitor ser o titular na Copa do Brasil. Deve estar treinando com o PlayStation, né? Só pode, né? Só lembrando, Quem pessoal. sabe, né? Só lembrando, antes de eu dizer também quem eu escolho, que já é meio óbvio, mas enfim, né? Que o nosso recorte aqui é um recorte um tanto misturado. Às vezes é pegando um balaio mais da carreira do jogador, às vezes uma temporada, o jogador está muito bem na temporada. Então nós vamos explicando, dependendo do jogador, a cada posição que formos escolhendo aqui. De referência, nós vamos fazer uma mescla de temporada e carreira, né, Fernando? Exatamente. Porque o recorte só da Copa do Brasil, como para quem acompanhou o nosso mano a mano de Inter e Flamengo, que foi um recorte só da competição que estava sendo disputada, mas o recorte de Copa do Brasil ele é um recorte muito pequeno, principalmente para dois clubes que entraram nas oitavas, né? Exatamente, tem que pegar um panorama um pouco maior. Mas enfim, entre Paulo Vitor e o Everton não tem que discutir, né? É o Everton porque, né? Que eu acho que nenhum goleiro do Grêmio entraria nessa disputa com chances, né? Então é o Everton e é isso aí, né? 1-0 Palmeiras, hein? Vamos lá. Lateral. Vitor Ferraz ou Marcos Rocha? Vai, Dani, vai, Dani. Vai que tua cara, eu quero tua resposta primeiro. Eu vou primeiro. Cara, então, já que é para ver a carreira do jogador... meu galo, é tu primeiro sempre hoje. Já que boa, valeu. Bom, já que estamos falando sobre a carreira dos atletas, né? Marcos Rocha, né? Não tem o que falar. Tanto que eu pego no pé do Vitor Ferraz, né? Acho que ele é sempre um jogador visado, em contrapartida, falta qualidade para ele. Essa que é bem a real. Então, Marcos Rocha.
Nando? Cara, eu vou pelo cômputo geral, vou acompanhar o nosso convidado, Denilson Flores, Marcos Rocha também, mas quero deixar bem claro, eu acho o Marcos Rocha também um lateral que já jogou muito mais do que está jogando. Eu acho que ele vem já desde a temporada passada oscilando bastante. É um lateral que defensivamente eu acho bem frágil, eu acho que ele faz uma marcação que quando ele consegue marcar, ele marca com muita falta, com muita violência, às vezes alguma deslealdade, eu não gosto, me desagrada bastante esse lado do Marcos Rocha, mas o Vitor Ferraz também é um lateral que ele deixa muito a desejar em vários aspectos também. Para mim, até ofensivos, ele deixa bastante a desejar. Mas vamos colocar, para mim, no detalhe, Marcos Rocha, tá? Mas eu acho que é bem parelha essa disputa aí. Eu acompanho os amigos. Eu também sigo com o Marcos Rocha. Até porque o Vitor Ferraz ele não tem feito uma temporada muito boa. Para mim, ele é um jogador muito instável. Ele não agrega tanto no ataque e na defesa também tem vacilado bastante. Apesar de eu não achar o Marcos Rocha um jogador nada excepcional, eu fico com o Marcos Rocha também. Olha só, já tá 2-0 Palmeiras, né? Que coisa. Eita. Vamos para a zaga, então. Ai, a zaga. Paulo Miranda e Luan. Poderia ser Jeromel e não tem nem discussão, né? Mas é Paulo Miranda e Luan. Denilson. E aí? Cara, vocês me chamaram para me quebrar, né? Para me quebrar. Porque não é possível, cara. Assim, eu gosto do Luan, né? Ele é um bom zagueiro. Paulo Miranda, ele oscila muito, né? Ele não consegue também se firmar nem como um substituto do Jeromel, né? Uns tempos atrás era o Rodrigues. Então, pela qualidade, vai o Luan. Não tem como. Nando. Cara, se fosse boxe, Paulo Miranda é indiscutível, né, cara? Se fosse boxe, era ele e não estava pronto. Como é futebol, eu vou ter que votar no Luan, que acho que não é parelho essa briga. Acho que o Luan é muito mais zagueiro do que o Paulo Miranda, apesar de eu achar o Luan um zagueiro fraco também. Cara, eu acho que o Paulo Miranda já foi um zagueiro melhor. Acho que as lesões infinitas dele prejudicaram muito ele ao longo do tempo. Eu acho que já foi um reserva muito bom pro Grêmio. Hoje eu acho que ele decaiu muito, ele não tem entrado bem, tanto que ele não consegue nem se firmar como primeira opção na reserva, né? O Luan não acho um zagueiro nada demais também, mas nessa comparação vamos ter que ficar com o Luan também. E 3-0 Palmeiras. Vixe. Agora sim o bicho vai pegar. O bicho vai pegar Kahneman e Gustavo Gomes. Vai, Cara, vai que eu sei que tu quer essa aí. Que difícil. Não, essa é difícil. São os dois grandes zagueiros de seleção, né? Cada um na sua, enfim. Mas pelo histórico, Kahneman, né? Que é campeão da Libertadores, é vice-mundial, então não tenho que contestar, Kahneman. Nando? Cara, essa para mim, assim, eu acho que já de antemão, acho que é a comparação mais complicada que a gente vai ter nesse mano a mano. É muito no detalhe. São dois grandes zagueiros, dois dos que eu mais gosto de ver atuando atualmente. Eu sou fã de carteirinha do Kahneman. Acho o Kahneman um zagueiro. Quando tu pensa no que significa a palavra zagueiro, é a imagem do Kahneman que me vem à cabeça. É um zagueiro que tecnicamente é muito bom. É um zagueiro que ele sabe zagueirar, como a gente fala, né? Na hora de dar uma butinada, na hora de fazer uma falta, ele também não tem a mínima vergonha de fazer. Mas, como a gente está pegando aqui, mesclando a carreira, e nisso eu acho que Kahneman vence, mas com a última temporada, e eu vi o Kahneman oscilar bastante essa temporada também, ter atuações fracas, eu vou de Gustavo Gomes. Cara, essa eu acho que é disparada a mais difícil comparação que temos aí. Eu penso muito pela... É como uma mescla de carreira com temporada. Realmente, na temporada, o Gustavo Gomes foi mais importante. O Kahneman passou um tempo lesionado, tempo que não jogou. O Grêmio oscilou bastante. Mas num cômputo geral, assim, da situação, eu acho que eu fico com o Kahneman. Eu só escolher um dos dois. Até talvez pegaria os dois, né? Mas eu acho o Kahneman um zagueiro
um zagueiro melhor que o Gustavo Gomes. Acho um zagueiro um pouco melhor que o Gustavo Gomes, então eu fico com o Kahneman nessa. E aleluia, o Grêmio marcou, o Grêmio pontuou. 3-1 Palmeiras, e agora a lateral esquerda, meus queridos. Lateral esquerda, olha lá. Diogo Barbosa pelo Grêmio e Matias Vinha pelo Palmeiras. E aí, vamos nessa eu vou dar uma invertidinha. Nando, o que tu diz dessa? Beleza, eu vi que ia sobrar para mim. Diogo Barbosa e Vinha. Para mim, pelo meu estilo e pelo meu gosto nessa, tá? Porque a nível de carreira eu acho os dois muito equiparados. Acho os dois com uma carreira que não tem ainda grande expressão. Mas eu gosto muito do futebol do Diogo Barbosa. Eu acho que é um lateral que ele é muito agudo, é um lateral que está melhorando, a meu ver, ele tem evoluído e trabalhado bastante na parte defensiva, que é a parte fraca dele. Acho que ele tem melhorado nesse aspecto. Ainda longe de um ideal, acho que ele ainda é um marcador muito frouxo. Mas do meio para frente, acho um grande lateral, um lateral que ultrapassa com facilidade, que compõe jogadas, que sabe cortar para o meio, que sabe chegar à linha de fundo, que tem não só um bom cruzamento, mas um bom arremate, uma boa finalização. Para mim, Diogo Barbosa. Denilson. Caras, eu concordo com tudo que o Nando falou, né? Também o meu voto é no Diogo Barbosa. Logo que ele chegou no Grêmio, né? Ele teve alguns jogos bem bons, assim, né? Porque ele estava com condicionamento físico ali do Palmeiras ainda, né? Aí depois que passou um pouco tempo, ele caiu de produção, caiu de rendimento no Grêmio, mas assim ele caiu como todo mundo, né? Mas pela carreira e por entender que, sim, ele pode acrescentar ainda no Grêmio, eu dou um voto aí para o Diogo Barbosa. Nando? Só fazer rapidinho um parênteses no comentário do Denilson, pessoal, que, a meu ver, o Denilson fala com muita propriedade dos primeiros jogos do Diogo Barbosa, que ele chega muito bem. Eu tenho algumas dúvidas para colocar no chega muito bem, porque eu acho que a gente elevou um pouco a visão inicial do Diogo Barbosa, porque ele chega talvez no pior momento do Cortez no Grêmio, desde que chegou ao Grêmio. E eu não tenho essa convicção de que ele chegou tão bem, ou se a gente viu ele tão bem, porque o Cortez estava muito mal naquele momento. Né? Mas só para botar uma pimentinha. Sim. Aí, vai lá. Faz sentido, é uma discussão pertinente, interessante e faz todo sentido, porque o Grêmio precisava de alguém que estivesse jogando melhor que o Cortez, e o Diogo Barbosa chegou com uma diferença abissal para o que o Cortez vinha apresentando e ainda está apresentando, né? Mas enfim, eu acho uma disputa bem interessante também, não acho uma disputa tão simples, mas eu fico com o Diogo Barbosa também porque eu não vejo o Vinha como jogador, ele é um bom jogador e tudo mais, mas eu não vejo uma diferença tão grande entre eles. Eu não acho que, digamos assim, ele seja uma peça mais importante, das melhores mais importantes do Palmeiras. Acho o Diogo Barbosa um pouco mais importante para o Grêmio, então eu fico com o Diogo Barbosa também. E estamos com 3-2 agora para o Palmeiras e vamos para a meia cancha. Agora começa o pega para capar. Essa eu vou começar chamando o Denilson nessa, mas eu vou querer depois. Eu tô curioso com o Nando Terra nessa. Estou curioso. Já até sei qual é. Matheus Henrique e Felipe Melo. Deni. Essa é difícil. Cara, é muito difícil, né? Porque são jogadores de características muito diferentes. A gente tem um Felipe Melo aí, ele é um grande jogador, gosto do futebol dele. Só que é um jogador mais de fim de carreira, que jogou muito tempo na Europa. O cara, na Turquia, né? Os caras são apaixonados por ele, né? E a Turquia é difícil de jogar, né? Na Turquia, assim, ou te amam ou te odeiam. O cara é muito respeitado lá, né? E o Matheus Henrique, cara, é um jogador que, embora tenha ido para a seleção brasileira, ele precisa crescer ainda. Ele precisa de um título onde ele seja protagonista. Mas, pelo que eu gosto do futebol hoje, tá? Se eu for só pela carreira, Felipe Melo, tá? Mas, pelo que eu gosto de futebol, que é aquele jogo mais
jogado, de bola no pé, não só agressividade, eu coloco o Matheus Henrique. Nando, e aí? Agora eu quero ver. Essa eu quero ouvir. Bom, Nando tem. acho que quem acompanha aí o canal e tu também, Fernando, já devem saber a minha opinião, mas eu vou embasar ela um pouco. Concordo com todos os argumentos do Denilson em relação aos dois jogadores. Gosto muito do futebol do Matheus Henrique quando ele está bem, porém, acho que na temporada os dois oscilaram muito. Matheus Henrique eu vi fazer partidas horrorosas esse ano e vi fazer grandes partidas também. Mas eu não tinha visto ainda o Matheus Henrique fazer partidas tão fracas quanto ele fez. Eu mesmo sempre bato aqui no canal que muito dessa responsabilidade foi do Renato. O Renato escalou ele mal e ele foi a bola da vez para ser sacrificado em prol do time esse ano no Grêmio. Acho que muita dessa parcela é do Renato. E a mesma coisa acabou acontecendo quando o Luxemburgo era técnico do Palmeiras, quando ele, para melhorar a zaga, para melhorar a saída de bola, improvisa o Felipe Melo na zaga. E acabou com o futebol do Felipe Melo e com a zaga do Palmeiras. Na minha opinião, foi uma das... Eu defendi até bastante o trabalho do Luxemburgo quando estava no Palmeiras. Eu vi algumas virtudes nesse trabalho, mas essa foi a pior decisão do Luxemburgo no Palmeiras. Sacrificou, na minha opinião, o melhor jogador tecnicamente do Palmeiras e sacrificou o sistema defensivo do Palmeiras como um todo. Mas, para mim, no cômputo geral, Felipe Melo, que é, para mim, um dos maiores volantes que eu vi jogar. Cara, essa é difícil mesmo, porque é aquela dos pesos diferentes, né? Pela carreira incomparável. Felipe Melo, jogador de seleção, jogou Copa do Mundo, embora tenha feito aquilo contra a Holanda, né? Mas jogou Copa do Mundo, é ídolo na Turquia. Eu acho uma sacanagem botar na conta dele aquela Copa. Não, cara, eu não boto na conta, mas ele foi expulso, é inegável. Mas nosso goleiro borboleteando antes lá, ninguém lembra, né? Também, mas esse é um assunto para outra hora. E o Matheus Henrique está começando agora praticamente, né? Ele tem uma amostragem muito menor que a do Felipe Melo, mas eu me apego muito ao Felipe Melo, mais nas últimas temporadas, um cara mais fim de carreira, um cara que vem jogando cada vez menos. Ele não vem conseguindo manter uma frequência de jogos. Ele tem se lesionado com uma frequência um pouco maior também. Às vezes pega banco, às vezes não pega. Então, dado a isso, eu fico com o Matheus Henrique nesse ponto, embora na carreira seja discutir o Felipe Melo, mas eu acho que o Felipe Melo é um cara que ele é um cara mais, como é que eu vou dizer, ele é mais importante como um líder para o Palmeiras dentro de campo, mais uma liderança mesmo psicológica, digamos, do que acho que técnica dentro de campo. Eu vejo ele mais nesse ponto hoje da carreira onde ele se encontra, então eu fico com o Matheus Henrique. Aleluia, achei que não ia votar nunca o homem, rapaz. Olha, estamos aí, já estamos o quê? Com 3-3? Olha só. Agora uma outra disputa parecida com a que tivemos, mas invertido nos times. Maicon e Gabriel Menino. Denilson. Cara, difícil também, né? Porque, claro, o Maicon não jogou na Europa, essas coisas assim, mas se for ver a carreira do Maicon, tem muitos altos e baixos, né? O cara que jogou muito no Figueirense, vai para o São Paulo, não consegue ter o mesmo desempenho, vem para o Grêmio meio contestado, onde a torcida, mas o cara não foi bem no São Paulo, por que vão trazer ele aqui? E no Grêmio parece que ele explodiu, né? Tanto que foi um dos protagonistas aí dos últimos anos grandiosos do Grêmio, né? E tem uma qualidade com a bola no pé impressionante. E o Gabriel Menino é um cara que joga muita bola, mas ele ainda precisa de cancha. Ele precisa jogar mais, precisa ter oportunidades mais em seleções de base, ou daqui a pouco, se ele continuar nessa toada, pelo menos ser convocado para uma seleção principal. Então, eu faço o comparativo ao contrário, né, do Felipe Melo e o Matheus Henrique, mas hoje eu vou no Maicon. Maravilha. Nando, e tu? O que tu me diz dessa comparação? Eu falei lá de Kahneman e Gustavo Gomes, essa é quase tão difícil quanto para mim
pelos extremos opostos, por uma questão diferente pelos extremos opostos, como bem colocou o Denilson. Eu sou fã de carteirinha do futebol do Maicon, acho que o Maicon joga demais. Eu, em muitos vídeos, pedi que o Maicon não fosse mais titular do Grêmio, porque ele fisicamente não conseguia acompanhar e o time decaía quando ele entrava. E ele calou minha boca e tem entrado muito bem no time do Grêmio. E agora ele fez o processo inverso. Quando ele está em campo, o Grêmio é bom, joga bem. O Grêmio é organizado. O Grêmio tem, inclusive, mais vontade, porque ele tem esse fator motivacional nos companheiros dele. O Gabriel Menino como o próprio nome já diz, é um menino, está começando, ele está mostrando muitas valências e também mostrando algumas deficiências. Por exemplo, acho que ele chega atrasado bastante em alguns lances de marcação, ele gosta de uma pegada desleal e isso eu não costumo perdoar aqui no canal, quem acompanha sabe que eu bato pesado em jogador quando tem algum lance desleal, e eu já vi algumas deslealdades já em alguns lances de marcação do Gabriel Menino. Isso me desagrada bastante. Mas o meu voto hoje vai ser no Gabriel Menino. Vou explicar rapidamente por quê. Porque ele hoje, na minha opinião, é o grande operário desse time do Palmeiras. O cara que é sacrificado também para ir para uma lateral, para se desviar de função, e ele mantém uma boa média mesmo fora da posição dele. É aí, para mim, que é o desempate com o Maicon, sabe? Porque o Maicon não tem mais essa valência hoje. O Gabriel Menino é um cara que pode servir em várias funções e de diversas maneiras diferentes dentro de uma mesma partida, inclusive. Por isso, meu voto vai hoje para o Gabriel Menino, porque eu vejo ele como uma valência maior para o time do Palmeiras hoje. Cara, essa comparação é muito, muito difícil, porque são dois jogadores bem diferentes, com carreiras muito diferentes, né? O Gabriel Menino, praticamente a primeira temporada dele aparecendo de verdade, né? O Michael já tem uma carreira mais sólida, mais estruturada. Então, acho uma comparação quase injusta, sabe? Até com eles. Sim. Porque o Gabriel Menino, ele tá mais na promessa, né? O que ele pode ser, aonde ele pode chegar. E o Michael já se estabeleceu. Mas nessa temporada tem que ver também que o Maicon mal jogou, né? O Maicon passou boa parte do tempo sendo reserva ou lesionado e tudo mais, né? No geral, óbvio, né? Âmbito de carreira, jogador, estilo de jogo que eu gosto, eu prefiro o Maicon, mas pela estabilidade, porque vem mostrando, eu fico com o Gabriel Menino nessa aí também. Vou de Gabriel Menino. E agora outra bem interessante também. Mais uma interessante agora. Placar quanto está, Fernando? Oi? Placar quanto está? O placar está 4-3 para o Palmeiras. Pegado. Tá pegado. Boa. Agora outra muito da boa. Agora é muito da boa. E essa eu vou pular nosso convidado, que eu quero direto ir para o Fernando Terra nessa, que eu estou curioso. Jean-Pierre e Rafael Veiga. Não vou nem explicar. Jean-Pierre, vambora. Vai pro Denilson. Acho que quem já viu meio vídeo do Grêmio aqui no canal não tem nem dúvida do que eu vou dizer. Aí tu tá falando com a minha menina dos olhos. Exatamente. Né? Jean-Pierre sempre. Gênio, top, joga muito. Denis. E o Rafael Veiga, desculpa, Denilson, só para dar uma satisfação pro torcedor do Palmeiras. O Rafael Veiga é um jogador que começou a produzir muito no Palmeiras do meio da temporada para cá. Tá na sua melhor fase, talvez, dentro do Palmeiras, mas não é um jogador que me agrada. Eu acho que é um jogador que ele tem bons momentos na carreira e quando ele não está num bom momento, ele praticamente não produz. Por isso, eu não gosto. Porque o Jean-Pierre também oscila bastante, teve um mau momento também, e até vive, talvez, um mau momento novamente no Grêmio, mas ainda assim é aquele jogador que ele pega uma bola no dia ruim dele e ele pode decidir, inclusive, a final da Copa do Brasil assim. Bom, eu não tenho o que contestar o Nando, né? Concordo com tudo. Acho que o Jean-Pierre, se ele quiser, ele pode ser mais decisivo que o Rafael Veiga, e ele pode ser mais decisivo para o Grêmio. Mas é aquilo, né? Como o Nando disse, o Jean-Pierre oscila muito. Mas ele oscila também na medida em que o time do Grêmio não vem jogando bem. Porque ali, há uns 2, 3 meses atrás, onde o Grêmio teve uma
bons jogos, né? E ele foi um dos destaques. O Grêmio vivia um bom momento também, né? E com a bola no pé, eu vou no Jean-Pierre nessa daí. Eu também fico com o Jean-Pierre nessa. Só um pouquinho. Não tem muita dúvida para mim. É o Jean-Pierre. Ele oscila muito, mas o Rafael Veiga também oscila. Tanto que ele demorou muito para conquistar essa vaga de titular no Palmeiras. Eu nem sei se é uma vaga definitiva de titular, porque ele volta e meia, ele é um dos primeiros a ser sacado para voltar para o banco e botar algum outro jogador no lugar. O Palmeiras, do meio para frente, costuma mudar bastante. O Rafael Veiga é um que volta e meia, banco é titular, é banco é titular. E qualidade técnica, o que se vislumbra para o futuro, o Jean-Pierre é muito melhor. O Jean-Pierre tem muito mais qualidade e eu fico com o Jean-Pierre. Nando? Não, eu só queria deixar claro, já que estamos falando em Jean-Pierre, eu nunca resisto a me estender falando de Jean-Pierre. Eu estou apostando as minhas fichas de que caso o Grêmio venha a ser campeão, quem decidirá e chamará a responsabilidade será Jean-Pierre. Eu acho que todo o extraclasse ele tem uma característica em comum, que é gostar do jogo grande, gostar da final, gostar dos duelos grandes. E só resumindo também tudo que eu falei da comparação dos dois, são dois grandes meio-campistas, mas um é capaz de fazer mágica e o outro não. Perfeito, perfeita análise. Então, pessoal, estamos agora com um 4-4 nesse duelo entre Grêmio e Palmeiras. Vamos agora para um pouquinho mais à frente, jogadores mais de ponta. Alisson e Rony. Denilson Flores. Cara, são jogadores com características totalmente diferentes, né? Onde os dois já foram decisivos em suas carreiras, né? O Alisson vem contribuindo com o Grêmio nos últimos anos, até não vou lembrar, não é Sul-Americana, que o Alisson fez o gol, que o Luan cobrou a falta, né? Libertadores? Acho que era Libertadores ou Recopa. Foi Libertadores, foi nas oitavas da Libertadores. Então, assim, o Alisson, ele já foi bastante decisivo para o Grêmio. É um jogador mais tático, né? Embora ele tenha uma chegada interessante ao ataque, mas é sempre aquele primeiro jogador que vem do lado dos volantes para fazer a recomposição, né? Que é um baita jogador. Só que o Rony também já foi decisivo no Palmeiras e no Atlético Paranaense, né? Principalmente naquela Copa do Brasil que o Atlético venceu o Inter. Internacional que o diga, né? Exatamente, né? Então, pelo que eu gosto do futebol, que é aquele jogo mais apoiado e de chegada no gol, eu vou no Rony. É mais decisivo no terço final do campo do que o Alisson. Então, eu vou no Rony. Nando? Então, cara, são dois jogadores, como bem falou novamente o Denilson, que têm peso nas suas equipes, eles são importantes nas equipes, eles têm funções diferentes, lados de campo diferentes de atuação, mas os dois talvez tenham o mesmo peso nas suas equipes, cada um à sua maneira. Mas os dois são importantíssimos. O Rony fez uma má temporada, vamos deixar claro. O Rony botou, assim como a gente falou no apanhado do Brasileiro, Fernando, que a régua do Atlético Paranaense na temporada passada foi colocada muito lá em cima, o grande jogador desse Atlético da temporada passada era o Rony, na minha visão. Ou seja, a régua dele foi tão acima quanto, por isso, para mim, foi muito decepcionante ver a temporada que fez o Rony esse ano. Porém, o Alisson, que tem a vantagem sobre o Rony, a parte defensiva, de recomposição, um jogador importante taticamente, essa mesma virtude do Alisson é o que me irrita. Porque eu me irrito muito com essa história de enaltecer atacante porque marca. Né? Eu acho que atacante tem que ser primeiro importante por fazer gol, por dar assistência, por driblar. E na parte driblar, que é uma das coisas, talvez a coisa que eu mais me encanto no futebol é com o drible, não é nem com o gol. É com o drible e com a assistência. São as duas coisas que eu mais gosto no futebol. Em matéria de drible, para mim daí a comparação é desleal, porque o Rony é aquele jogador que ele decide driblar e ele vai, ele dribla e ele passa de viagem pelos adversários dele. Enquanto o Alisson, ele me irrita muito, desculpa, Alisson, nada contra a pessoa do Alisson, mas o Alisson é aquele atacante que ele dribla não driblando, né? Vocês já viram isso?
porque ele dribla o cara e ele parece que ele tem que dar uma ajeitadinha a mais na bola, quando ele ajeita, o cara tá na frente dele de novo. Sempre dá um toque a mais então na bola. Ele dribla o cara sem driblar. Para mim, então, o Rony, acho muito mais jogador do que o Alisson, vou de Rony também nessa. Eu acompanho os amigos, para mim, Rony, acho até na comparação, eu nem acho tão parelho, acho o Rony mais jogador, um pouco de sobra até com relação ao Alisson. O Alisson é mais um operário do Grêmio, faz a função de fazer o Ramiro, por exemplo, né? É um cara que ajuda na marcação, vai para ataque, mas é um cara que tu não vai dar bola nele para decidir o jogo. Dificilmente ele vai decidir um jogo. E o Rony, de vez em quando, consegue decidir, ele tem capacidade de decisão. Então, nessa comparação, eu fico com o Rony, para mim, com um pouco até de sobra com relação ao Alisson. Então, pessoal, estamos um 5-4 para o Palmeiras, e agora vamos para uma comparação que eu acho que nem vai dar muito debate. Eu pesquisei as escalações antes, né? Vou dar uma investigada em times que iam jogar, e eu não entendi muito bem por que surgiu essa comparação que esse cara vai jogar, mas enfim. PP e Mike. Agora, por que Mike vai jogar nessa posição, eu não sei muito bem, mas é PP e Mike, e eu acho que não tem nem discussão, né? Mas, enfim. Uma covardia, né? Uma covardia. Cara, se é PP e Mike, PP, né? Não vou nem justificar. Não precisa, né? Eu também acho eu que concordo. PP. Eu também já vou dar aqui PP, e eu acho que é um desrespeito ao PP a gente tem que explicar alguma coisa. Eu também acho. Para mim, passou, é PP e não tem o que dizer. O PP não é só melhor do que o Mike. O PP talvez seja o melhor dessa posição no Brasil hoje. Eu concordo, eu também acho. Acho que qualquer um que fosse ali daria PP. E agora vamos para a última posição, a centroavância. Diego Souza e Luiz Adriano. Denilson Flores, e aí? Diego Souza, eu quero ver o Denilson. Diego Souza e Luiz Adriano. Eu fiquei aguardando ansiosamente por essa comparação. Porque, cara, assim, ó, o Luiz Adriano, vi pouco, particularmente, vi poucos jogos, né, do Palmeiras, onde ele teve atuações, tal, destacadas, muito tipo, o Luiz Adriano matou o jogo. Não vi tantos jogos assim para dizer. E o Diego Souza, no Grêmio, foi muito decisivo. Era bola trabalhada para o Diego Souza definir. Mas, pela mobilidade, por entender que o Luiz Adriano tem hoje mais capacidade física que o Diego Souza, eu vou no Luiz Adriano. Meu Deus, cara. Ele fez todo um... Não, eu vou ter que antes comentar o comentário do Denilson. Vocês vão me desculpar. Porque parecia que o Denilson estava formatando tudo para ir no Diego Souza, cara. Eu estava esperando de que ele vai votar no Diego Souza. E parece que algo no Denilson é mais forte e ele não consegue votar no Diego Souza, velho. Foi mais ou menos a sensação que eu tive na comparação que tu fez do Michael e Gabriel Menino. Foi mais ou menos isso, cara. Não, mas é que quem conhece o Denilson, e esse vídeo vai estourar, né? Porque nós temos aqui um dos caras que tem o maior fã-clube desse estado aqui, que é Denilson Flores. Né? Olha só. Opa! É impressionante. Mas e aí, então, quem conhece o Denilson, quem está acostumado a ver o Denilson lá no Dibre da Vaca, sabe que ele não consegue ir no Diego Souza. Caras, é que assim, Nando e Fernando, eu reconheço o grande trabalho que o Diego Souza presta ao Grêmio. Quando ele chegou, eu fui um dos torcedores que não apoiava muito essa contratação, porque eu via que nas últimas temporadas ele não jogou bem. Ele não foi bem no São Paulo, não foi bem no Botafogo, ele foi bem no Sport. Aí eu vou comparar o Sport ao Grêmio, nada contra a equipe pernambucana, não é isso. Mas aí no Sport ele tinha alguém que jogava só para ele. Aí ok, aí quando ele precisou se azeitar com um elenco, onde ele teve que ter mais participatividade, ele não rendeu no São Paulo. E aí como é que eu vou esperar que o Diego Souza me desse esse retorno que ele está tendo hoje no Grêmio?
Eu não esperava muito do Diego Souza, essa que é bem a verdade. Eu acho que nem tu, nem ninguém, né, Daniel? Também não. Quando o Diego Souza é contratado, ele entra no mesmo pacote do Thiago Neves e a expectativa é que fosse a mesma coisa que aconteceu com o Thiago Neves, o que não aconteceu. Exatamente. Pois então, eu acho que aí tem muito do jogador também querer mostrar que eu tenho tantas pessoas me criticando, eu vou mostrar que eu ainda tenho condição. E aí o Grêmio teve uma forma de jogar para o Diego Souza, coisa que o Grêmio nos últimos anos não vinha jogando para um centroavante. Essa que é bem a verdade. Exatamente, Mas, concordo. enfim, Diego Souza, nunca critiquei, hashtag. Mas, né, em comparação ao Luiz Adriano, Sim. foi Luiz Adriano mesmo. E se fosse Thuram, Dani? Thuram. Cara, se fosse o Thuram, eu ia no Luiz Adriano também. O Thuram só joga com os reservas, né? A bola mal chega no Thuram. Aí chegou 1-2 vezes, ele dá um balão. Mas eu gosto do Thuram. Eu gosto do Thuram, eu acho ele bom jogador, mas ele não vai decidir o jogo. Acho que tu não viu o último jogo do Thuram, hein, Denilson? Contra o RB Bragantino? O último jogo que eu vi o Thuram jogar, ele quebrou a bola bonito. Sim, contra o RB, não foi? Eu acho que foi. Cara, é que eu tenho uma curiosidade nesse jogo, tá? Desculpa sair um pouco do tema. Não, a curiosidade quanto ao jogo do RB Bragantino, porque eu estava muito preocupado com outros jogos também. Daí eu não acompanhei tanto, confesso, RB Bragantino e Grêmio. Era a TV em Inter e Corinthians, o Note com RB Bragantino e Grêmio, e o celular no Premiere, nem sei se podia falar, mas enfim, São Paulo e Flamengo. Então eu me concentrei mais nesses dois jogos que decidiam o campeonato. Fiquei feliz com o resultado? Fiquei feliz com o resultado. Mas, né, o RB Bragantino eu deixei de lado e eu sabia que aquele time do Grêmio ali, reserva daquela forma, não ganharia de jeito nenhum. Eu estava fazendo a correção, só que eu falei do jogo que eu assisti, que o Thuram quebrou a bola, não é o jogo contra o Bragantino, tá? Eu confundi, viu, Denilson? Não era o jogo contra o Bragantino, eu não vou lembrar contra quem era agora, foi umas 2 rodadas atrás, o último jogo que o Thuram tinha jogado de centroavante, né? De titular. Atlético Paranaense deve ser. Pode ser. Foi um que eu e tu comentamos bastante, Fernando, que ele tinha quebrado bastante a bola. Mas, enfim, eu fiz toda a sacanagem aqui com o Denilson. Fala, Denilson. Que o Grêmio, desculpa te cortar, que o Grêmio venceu, né, com um golaço, né, de Tasse-Gol, um cara que o Fernando Eifler nem critica, nunca criticou. Jamais critiquei. Tasse-Gol. Tassiano, que se tu separar, fica Taça esse ano. Demais. Essa aí tem que bater palma. Cara, tomara que tu esteja certo. Vamos ver, né? Tomara. Tomara mesmo, mas vamos ver. Bom, deixa eu ir a meu voto, então, né? Porque a gente está 2 horas enredando e eu não votei no centroavante. Denilson falou com muita propriedade, apesar do coração não deixar ele votar no Diego Souza, mas o Diego Souza faz uma grande temporada. Eu vou confessar para vocês que estão assistindo, para vocês que estão aqui comigo, que essa, para mim, é a comparação mais difícil para mim votar, para mim, pessoalmente falando, porque eu tô admirado com a temporada que faz o Diego Souza. O Diego Souza tá gastando a nega nos últimos jogos, para mim. Tá definindo, e isso é o que se espera de um centroavante, que ele defina, e isso é o que o Luiz Adriano não vem fazendo. O Luiz Adriano ganha 2 milhas por mês, né? 2 quilos de picanha por mês, que a gente tem essa informação aí. Então, eu acho que é muito abaixo do que se espera do Luiz Adriano no Palmeiras. Ele não conseguiu ainda fazer jus a esse salário que ele ganha, ao nome que ele tem. Porém, eu sou muito fã do futebol do Luiz Adriano, e eu acho que nenhum técnico que pegou o Luiz Adriano no Palmeiras
ainda conseguiu entender como o Luiz Adriano joga. O Luiz Adriano não é um centroavante de ficar esperando bola. Ele é um centroavante que ele gosta de sair para o jogo. Ele é um centroavante que me lembra muito, em um lance especial, o Nilmar, ex-centroavante do Internacional, do Santos, do Corinthians, naquele giro em cima do zagueiro. Quando ele pega a bola de costas com o zagueiro nas costas dele e ele domina a bola girando. O Luiz Adriano me lembra muito o Nilmar nesse aspecto. Ele é um centroavante que ele gosta de pegar a bola um pouco mais longe do gol para fazer esse giro e avançar e definir a jogada. E o Palmeiras me parece que não compreendeu isso até hoje. Não consegue tirar do Luiz Adriano tudo que ele tem. Mas meu voto é Luiz Adriano, gosto mais dele também, acho mais centroavante do que o Diego Souza, apesar de na temporada, para mim, o Diego Souza estar melhor. Agora, meus amigos, e agora? Essa eu também acho difícil o voto, mas acho difícil mais pela temporada do Diego Souza, pois o Diego Souza não é bem um centroavante, né? Ele tá ali jogando de centroavante por uma circunstância da carreira, do físico dele, mas ele não é um cara exatamente da posição, né? Como o Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um cara mais finalizador, um cara que sempre jogou na posição, sempre jogou como atacante. E o Diego Souza começou como volante, foi meia atacante, até chegar onde está jogando hoje. A temporada é sim melhor para o Diego Souza, eu penso nisso. O Diego Souza tem uma temporada melhor. Concordo. Embora o Palmeiras tenha tido mais êxitos que o Grêmio na temporada, o Diego Souza para o Grêmio é muito mais importante do que o Luiz Adriano hoje para o Palmeiras. Mas, apesar de todo esse preâmbulo, cheio dos mas, porém e tudo mais, eu fico com o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano é um cara da posição, é um jogador melhor. Acho que é um jogador que tem mais capacidade técnica, como diz a frase, né? A caixa de ferramentas tem mais ferramentas, acho, para o Luiz Adriano que para o Diego Souza. Então eu também fico com o Luiz Adriano. E assim encerramos os 11 em campo com 6-5 para o Palmeiras. Mas também não podemos deixar de falar dos técnicos, né? E aí, pessoal? E aí? Renato Portaluppi ou Abel Ferreira? Denilson Flores. Estou curioso, Dani. Estou curioso para saber a sua opinião. Cara, o que eu posso te dizer, velho? É muito difícil, são dois treinadores com uma carreira muito distante ainda, né? O Abel Ferreira é um treinador novo ainda, né? Mas, embora o Renato tenha mais cancha, eu não sei te dizer se o Renato é mais treinador do que o Abel Ferreira. Eu acho que o trabalho do Abel Ferreira, claro, é mais facilitado porque o Palmeiras tem um material humano melhor que o Grêmio, isso é inegável, mas em aspectos táticos e técnicos, eu vejo o Abel Ferreira um pouco acima do Renato. Eu acho que, claro que, como eu falei, o Palmeiras tem mais material humano, então é muito mais fácil tu mudar daqui a pouco a forma que a tua equipe joga, simplesmente puxando um jogador um pouquinho mais para trás, ou daqui a pouco mudando um pouquinho, jogar um pouquinho mais para frente, coisa que o Renato não pode fazer. O Grêmio tem um time limitado, essa que é bem a verdade, em comparação ao Palmeiras. O elenco do Grêmio limita as opções táticas do treinador, né? Exatamente. Embora o Renato nos últimos anos tenha ganho vários títulos aí pelo Grêmio, então eu vou levar tudo isso em consideração. Eu queria muito votar no Abel Ferreira, mas ele, embora ele tenha ganho a Libertadores, mas o Renato nesses últimos anos ganhou mais do que o Abel, embora o Abel tenha, pelo PAOK, né, tenha eliminado o Benfica do Jorge Jesus, né, lá na prévia da Champions League, né, se não me engano. Isso, na pré-Champions. Mas, na pré-Champions, né? Mas eu vou no Renato. Nando Terra. Cara, eu de novo achei que o Denilson ia votar ao contrário. Mas eu concordo, ele tá manipulando o suspense aqui, né? Ele veio aqui para manipular o suspense, mas tudo bem. Eu concordo com quase tudo que disse o Denilson. Eu acho que o Palmeiras dá um material para ser trabalhado e que esse material propicia ao treinador uma muito mais vasta opção,
uma gama de opções maior, né, do que o elenco do Grêmio. Isso tem o seu peso também na questão. Concordo com o que o Denilson falou também sobre a questão dos conceitos mais modernos, mais atuais do Abel Ferreira. Porém, eu acho que a distância dele em termos de conceito, de atualização, de modernidade como treinador de futebol, ela não é tão grande quanto a distância de carreira e de títulos, que é muito maior essa distância pró-Renato, e eu também vou de Renato nessa. Acho que o Renato tem uma carreira mais consolidada, uma carreira que ganhou lá atrás, que passa por anos de oscilações e maus momentos, e aí volta para o Grêmio, faz um trabalho que já vai para a sua 5ª temporada, caso ele permaneça, a gente ainda não sabe. E um trabalho vencedor, um trabalho que ganhou praticamente tudo. Está devendo um brasileiro para a torcida do Grêmio ainda, mas ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, Recopa, teve uma hegemonia em clássicos, e acho que isso é muito importante para um treinador também. Ele teve uma hegemonia em clássicos que a gente não lembra de acontecer no Clássico Grenal, acho que desde da década de 50, 60, lá do rolo compressor do Internacional, do Oswaldo Rola no Grêmio. Eu acho que desde aquela época não havia isso. Isso é muito pesado para quem não é gaúcho para entender. Aqui no Sul é muito pesado tu ficar 2 anos sem ganhar um Grenal ou sem perder, no caso do Renato. E eu acho que isso coloca o Renato, sim, alguns degraus acima, não só um. Renato Portaluppi nessa daí para mim também. Eu sigo os relatores, eu fico com o Renato também. Eu acho que o Abel Ferreira ele tem uma leitura tática, uma leitura de jogo assim melhor que a do Renato. Eu vejo que ele enxerga o jogo num aspecto, num âmbito maior do que o Renato. Ele também tem peças melhores que o Renato para trabalhar, isso realmente facilita. Mas nos principais jogos do Palmeiras esse ano, a final da Libertadores, os jogos do Mundial, eu me decepcionei muito com o Palmeiras, esperava muito mais do time do Palmeiras, muito mais do Abel Ferreira, esperava um time mais para frente, um time mais afim de jogo. Eu achei um time muito recuado, com muito medo de ser feliz. Isso me decepcionou muito, que eu tinha uma visão dele, um técnico mais para frente, um técnico mais... O Palmeiras no Mundial foi uma vítima passiva, né? Totalmente, exatamente. Sim. Eu vi o Palmeiras um time que podia apresentar mais, tanto contra o Santos, que até ganhou, tanto no Mundial, que acabou sendo eliminado. E o Renato vem conquistando títulos, está oscilando bastante. Nessa última temporada, sobram críticas para ele por tudo que ele fez, tudo que ele errou. Mas se for botar os dois na balança, eu fico com o Renato também. Eu até... Só queria lembrar uma coisinha pro Fernando Eifler, que eu não tô muito lembrado. Palmeiras ganhou do Santos com gol de quem, Fernando? Não, o gol do cara lá que um certo Fernando Eifler criticou e disse: esse cara vai entrar, o cara sempre entra e não joga nada. E fez o gol do título, né? Pois então. Breno Lopes. Foi um momento histórico esse. Denilson, tu tinha que estar junto, cara. Ele olhou pra mim e disse: é isso aí, não. Ele tá sendo light aqui, porque ele falou bem mais na hora, tá? Ele tocou um pau legal no Breno Lopes. E eu olhei pra ele e falei: quando normalmente acontece essas pedradas e o cara entra e faz o gol do título. Pois então, né? E fez, né? Dito e feito, ziquei. E uma das maiores injustiças da história do futebol, né? Porque o cara faz o gol do título e não pode jogar o Mundial, velho. Por 2 dias, né? Fazer inscrição, perdeu por 2 dias. Eu achei muita sacanagem, velho. Eu também achei. É impressionante. Eu concordo com o Fernando quando ele diz ali que o Palmeiras, eu esperava mais do Palmeiras no Mundial, aquela coisa toda. Realmente eu esperava. Mas eu esperava muito mais na final contra o Santos. Exatamente. Acho que ali sim o Palmeiras vendo de fato. Talvez a questão de ser jogo único, né? Te deixa uma pressão muito maior, porque tu não tem... tu faz um jogo ruim, mas tu recupera ali na frente. Não tem a margem de erro. Jogo único não. Jogo único não. Tu tem que ser perfeito em todos os momentos, senão tu perde o título. Foi o que aconteceu com o Santos. O Santos era uma equipe limitada, com qualidade inferior ao Palmeiras, mas respeitou o Palmeiras, tentou jogar e ali numa fração de segundos deu um problema com o técnico, o time já se desesperou, perdeu concentração e acabou. Exatamente, concordo. Isso pesa muito realmente em jogo único.
Mas não tira o fato que o Palmeiras se decepcionou bastante, né? Não só o Palmeiras como o Santos, mas em termos de time, a gente esperava mais do Palmeiras, né? Mas até porque acho que a decepção é maior pelo Palmeiras nessa questão da final da Libertadores, porque o Santos também estava bem desfalcado na final, né? Também teve isso. Sim. Já é um Palmeiras time não fez inferior e que estava com desfalques que eram seus pilares, né? Exatamente. E o Palmeiras não fez um gol no Mundial, né? Cara, isso que é em o 2 pior jogos. de tudo. Não, o Exatamente. Palmeiras no Mundial foi de chorar mesmo. Decepcionou demais. E assim espero que o Palmeiras do Mundial venha contra o Grêmio. Eu também espero, torçamos para isso. O povo gaúcho clama por isso. Eu tenho uma visão de que o fiasco do Mundial é o perigo do Grêmio. Sim. Porque o Palmeiras podia não ter sido campeão no Mundial, mas ter feito seu tema de casa, que era ter ido para a final e, sei lá, feito um enfrentamento ali com o Bayern. Eu acho que o Bayern hoje é o melhor time do mundo, na minha opinião. Fala, Fernando. Sim. Só um momentinho, já que nós estamos meio que entrando numa projeção já do jogo Grêmio-Palmeiras. Só para finalizar que encerramos o mano a mano num 6-6 Grêmio-Palmeiras. Parece que ficamos no muro? Parece, mas não ficamos. Se você achou, você está errado. A Tri, né? Não ficamos no muro, mas deu 6-6. A Tri, né? O cara xinga a audiência, né? Vocês é que não perceberam, não ficamos. Vocês é que estão errados. Vocês pensaram isso? Pensaram? Erraram. E aproveitem e comentem aqui embaixo. O que vocês acham qual o mano a mano de vocês? Concordaram, discordaram? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Qual seria os 11 mais os técnicos de vocês que estamos ansiosos. Mas agora e então... o famoso... Desculpa, mas só encerrando aqui o pedido para a galera participar, lembrando o épico bordão criado por Fernando Eifler aqui no canal. Gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou, Fernando? Compartilha com os inimigos. E olha... E o dono dessa frase está aqui, ó. Está aqui embaixo no vídeo, ó. Copiei dele, ó. É do Deni? É do Deni. Então, por favor, faz as honras, Deni Flowers. Cara, eu falo bastante isso no podcast, né? O Dibre da Vaca, que o Fernando participa, o Nando é sócio lá, né? Nosso também. Muita gostou? Honra. Valeu, meu querido. Tá, gostou? Compartilha com os inimigos. Não, desculpa. Gostou, compartilha com os amigos. Não gostou, compartilha então com os inimigos. Programa ruim. Isso aí. Vai pra ti. Mas compartilha, né? Mas enfim, então agora vamos seguindo entrando numa projeção já de Grêmio e Palmeiras e Grêmio, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos só seguir com o nosso debate. Nando, estávamos falando do Palmeiras decepcionando, que isso pode ser ruim para o Grêmio na final, né? Eu tenho entendimento, já tinha isso antes, eu acho que foi falado por muita gente, né, que seria bom para o Grêmio um Palmeiras descompromissado, campeão mundial, se fosse o caso. Sim. Seria bom para o Grêmio retirar essa responsabilidade do time do Palmeiras de conquistar a Copa do Brasil, e não só por não conseguir ser campeão mundial, como nem ir à final e como nem mesmo marcar um gol. Cada uma dessas falhas do Palmeiras no Mundial joga mais responsabilidade para o Palmeiras ser campeão dessa Copa do Brasil, para que consiga encerrar sua temporada com menos pressão e começar a trabalhar melhor. E quanto à projeção de dentro do jogo, eu acho que é muito curioso essa final, porque eu acho que mais ou menos, eu vou tentar explicar aqui, que o que falta no time do Grêmio pode estar presente no time do Palmeiras, e o que falta para o Palmeiras está presente no time do Grêmio. Eu acho que o Grêmio sempre careceu nessa temporada, por exemplo, de um primeiro volante de origem, de um volantão, de um cara para segurar ali atrás e poder deixar quem joga com a bola, poder soltar o Matheus Henrique, que é nisso que eu falei lá no comparativo, que o Matheus Henrique foi a bola da vez esse ano para ser sacrificado, sempre desviado da sua função original, para ficar mais preso, para ter que marcar pela falta de um primeiro volante que tinha o que não tinha no time do Grêmio, e que é o Felipe Melo, um dos melhores, na minha visão, que eu vi jogar nessa função,
que faz essa função no time do Palmeiras, ou seja, o que não tem no Grêmio está lá. E o Palmeiras, os dois times jogam de uma maneira muito parecida, na minha visão, não só de esquema tático, mas uma mecânica de jogo também. São times de transição rápida, só que daí eles esbarram numa grande diferença ali na frente, que é Jean-Pierre por Rafael Veiga, os armadores de suas equipes. O Rafael Veiga, por sua vez, no Palmeiras, ele tem uma característica de arrasto de bola, é mais um condutor de bola que compõe jogadas com os seus companheiros de equipe. E o Jean-Pierre, por sua vez, ele é mais um pensador, é um jogador mais cadenciado, mais o 10 clássico, como a gente chama, que isso trava mais o jogo às vezes, mas dá uma gama de opções e de tipos de jogadas diferentes para o Grêmio que o Palmeiras não tem. Porém, no seu trio de ataque, o Palmeiras tem mais essa gama, tem uma maior gama de opções, quando ele tem o Luiz Adriano, que pode sim, apesar do que eu falei ali no comparativo com o Diego Souza, ele pode sim ser um grande definidor de 1 ou 2 toques dentro da área, mas ele também pode arrastar a marcação para fora, abrir um buraco dentro da área para infiltração de um Rony, de um Mike, que vai jogar agora, no caso, que eu também ainda não entendi essa escalação do Mike. Mas eu acho que ele tem no seu trio de ataque uma gama maior do que o Grêmio. O Grêmio é mais limitado às escapadas do PP, à definição do Diego Souza, e eu não consigo ver uma grande taxa de efetividade no ataque do Alisson por parte do Grêmio, então acho que ele sai perdendo nessa questão do trio de ataque. Mas vai ser muito curioso e acho que vai ser muito interessante ver o duelo tático e de mecânicas de jogo que vai ter nessa final da Copa do Brasil. Maravilha. Denilson Flores, agora é tua vez de brilhar. O que tu acha? O que tu me diz desta partida? Cara, depois do que o Nando falou, se eu falar alguma coisa muito diferente, eu vou estar mentindo aqui, né? Acho assim que o Palmeiras é mais time, é mais conjunto que o Grêmio, né? Embora, como a gente falou anteriormente, o Palmeiras não fez um bom Mundial, isso pode refletir agora nas finais da Copa do Brasil. O Grêmio, ultimamente, não vem jogando bem, então o Grêmio precisa mostrar que tem condição de ganhar a Copa do Brasil. Como? Precisa jogar bem. Acho que a questão do jogar bem, às vezes, é tu não perder na tua casa. Eu vejo assim, se o Grêmio não perder na arena, o Grêmio ainda tem chances. A questão, se o Grêmio perder, sei lá, 2-1, aí já fica mais complicado. Acho que a primeira questão do Renato com o Grêmio hoje é não perder na arena. E aí vai passar assim para um meio de campo mais marcador. Acho que o Renato não vai colocar um Lucas Silva, um Darlan, que em tese são jogadores mais marcadores, né? Vai manter o Matheus Henrique e o Maicon, né? O Maicon ter essa capacidade de segurar bastante a bola, dar um passe em profundidade, daqui a pouco ele consegue jogar um pouco mais ao lado do Jean-Pierre, né? Que é um jogador de qualidade, que às vezes precisa ter alguém do lado dele para dizer, olha, faz isso, faz aquilo, joga fácil, aparece, dá um tapa, aparece de novo, sabe? O Jean-Pierre ainda carece de um jogador com essa figura. Desculpa rapidinho, Dani. Claro. O Jean-Pierre, até comentei com o Fernando esses dias, ele cresceu muito nos bons jogos do Maicon recentemente. Ele volta a crescer com a companhia do Maicon, como você está falando. Exatamente, é bem isso. Então, a primeira questão parte do Grêmio não perder em casa, mas para isso o Grêmio vai ter que ter a bola, não pode deixar a bola com o Palmeiras. O Palmeiras não pode se sentir livre para jogar como ele quer. Né? Porque a gente já sabe, se deixar a bola com o Palmeiras e der espaços, o Palmeiras vai vir para cima. E aí é onde o Grêmio pode ter bastante dificuldade, principalmente do lado direito com o Vitor Ferraz. Mas é isso. Parte do Grêmio fazer um bom jogo, e esse bom jogo hoje para o Grêmio é não perder, é não sair em desvantagem para o segundo jogo. Eu concordo totalmente contigo, concordo com o Nando também. Vai ser um jogo muito interessante de ver como que o Grêmio vai se portar, pois eu vejo o Palmeiras
Analisando mais, o Palmeiras eu vejo que vai esperar um pouco o Grêmio. Como é que o Grêmio vai se portar em campo? Que Grêmio vai entrar em campo? O Grêmio vai tentar definir, o Grêmio vai tentar segurar. Eu acho que o Abel Ferreira vai primeiro analisar o Grêmio nos 5, 10 primeiros minutos de jogo, para depois meio que definir como o Palmeiras vai ir para campo. Com relação ao Grêmio, esse acho que é o grande perigo do Grêmio no jogo, que o Denis falou, que é entrar com o Michael e o Matheus Henrique e ao mesmo tempo ter a posse de bola. O Grêmio vai ter que obrigatoriamente ter a bola, ter uma posse de bola maior para tentar uma jogada, pois jogando com o Michael, o Matheus Henrique e tudo mais, é um time mais faceiro e que o Grêmio já é um time que naturalmente dá mais espaço para o adversário. Então, se tu botar essa escalação e ainda der a bola para o adversário, é quase que um suicídio, é quase que um esquema kamikaze. Então, o Grêmio vai ter que tentar se defender tendo a bola. Tendo a bola, tendo uma certa calma para jogar, mas não aquela calma que transforma a transição do Grêmio numa leseira desgraçada, né? O Grêmio é um time que anda com uma transição muito, muito lenta. O Grêmio vai ter que saber dosar. Se pegar a bola em contra-ataque, vai ter que tentar ir mais rápido para o ataque. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que o Grêmio vai ser um time um pouco mais faceiro, que vai se obrigar a ter um pouco mais a bola para correr menos riscos, a presença do Maicon, eu acho que pode beneficiar não só o Jean-Pierre, como citou o Nando, como o próprio PP. Porque sem o Maicon, o PP tem voltado quase atrás do meio de campo, muitas vezes, para fazer a jogada. O Denilson, que pontua bastante isso, sobre a queda de rendimento do PP, que o PP deixou de jogar naquela área da intermediária para frente, onde ele tem que driblar um ou dois que já está dentro da área. O PP muitas vezes volta até o meio de campo, aí tem que driblar 4 ou 5 para chegar na área. Com o Maicon em campo, talvez o PP consiga se postar um pouco mais à frente, que é onde ele é mais perigoso e onde ele fez as principais partidas dele na temporada e na carreira dele. Eu acho que isso pode ser um ponto fundamental do Grêmio. Fala dele. E até uma questão que o Nando trouxe antes, né? O PP, assim, se ele jogar mais perto do terço final de campo, ele vai duelar com o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é um jogador, como o Nando falou, mais de pegada. Daqui a pouco o Marcos Rocha faz falta, o Grêmio vai ter oportunidade. Costuma sempre chegar atrasado no lance com jogadores velozes. Então, se o Marcos Rocha não se adiantar, o PP vai ter vantagem sobre ele. Né? Então, é uma questão do PP jogar mais adiantado. E aí eu concordo com o Fernando que a presença do Maicon vai poder auxiliar o Jean-Pierre e também o PP. Essa daí... Desculpa, Fernando. Não, é que eu vejo que isso realmente pode ser fundamental, porque é o esquema que mais favoreceu o Grêmio no ano. O PP mais adiantado, tendo o Maicon para dividir funções, dividir como é que eu vou dizer, a parte cerebral do time com o Jean-Pierre, que o Jean-Pierre sentiu muito ele ser o único cara que pensa no time. Então, ter essa divisão de tarefas e mais o PP pela esquerda, se jogar mais avançado como eu estou projetando, eu acho que é o caminho para o Grêmio conseguir fazer um bom resultado. E concordando com o Dani também, o Grêmio não pode hipótese nenhuma perder. O Grêmio tem que pelo menos empatar, tentar ganhar para ir numa situação pelo menos confortável para o jogo da volta. Nando? É quase só falar mais 2, 3 coisinhas aqui, tentar ser bem sucinto. Primeiro, essa questão, para mim, é um escalonamento, como a gente falou e concordou os três ali, como o Jean-Pierre cresce junto com o Maicon, né, de dividir, de tudo isso que vocês falaram, e aí fazer um pequeno exercício de memória aqui para a gente. Quando que foi a melhor fase do PP esse ano? Quando o Jean-Pierre estava voando. Exatamente. E pifando ele, botando ele para correr a todo momento. Né? Lá no meio do ano, naqueles jogos contra o Cuiabá da Copa do Brasil, ali quando o Grêmio entrou na Copa do Brasil, o Jean-Pierre estava destruindo o futebol. Ali, ou seja, um vai melhorando o outro. O Maicon melhora o Jean-Pierre bem melhora o PP bem cresce o Diego Souza, né? Então, tudo vai se encontrando. E uma outra coisa que eu queria discordar do Fernando, eu não vejo que o caminho para o Grêmio se sagrar campeão, acho que discordando dos dois, seja a transição rápida. Claro que o Grêmio não pode ser a morosidade que tem sido, mas eu acho que acelerar muito o jogo neste duelo favorece ao Palmeiras. O Palmeiras é um time mais afeito a jogar em altíssima rotação.
Eu acho que ele se dá melhor em altíssima rotação e pela própria característica desses dois jogadores que a gente está tanto citando do Grêmio, Jean-Pierre e Maicon, eu acho que favorece ao Grêmio baixar um pouco a intensidade do jogo e cadenciar com toque de bola e posse de bola no pé do Grêmio e fazer o time do Palmeiras cansar um pouco. Se aumentar demais a rotação, eu acho que o time do Palmeiras é mais acostumado e mais no momento atual, né? O Grêmio ele está se reencontrando a todo momento dentro da temporada, né? E eu acho que nesse momento o time do Palmeiras é um time que a gente viu até no Mundial o Tigres quebrar um pouco o ritmo do Palmeiras nessa questão de não deixar o Palmeiras ficar correndo com a bola a todo momento. Porque daí tem o Rafael Veiga, tem o Rony, o próprio Mike, que a gente não está gostando, mas ele é um bom condutor de bola em velocidade. O Luiz Adriano é um time mais afeito à velocidade. E que, volto a lembrar, tem o volantão lá para liberar a galera veloz do meio para frente. Então, acho um pouco perigoso para o Grêmio querer fazer um duelo de velocidade com o Palmeiras. Dene? Concordo, né? A questão que eu falei até não era o do Grêmio sair em velocidade, né? Mas sim cadenciando, e aí sim, a velocidade com o PP no terço final de campo. Aí sim, PP nesse 1 contra 1, acho que aí é onde ele pode vencer o Marcos Rocha. Eu também acho. Mas e o que eu falei também, tipo, do Grêmio ser um pouco mais veloz na transição, também não é exatamente botar na correria. É que muitas vezes o Grêmio sofre os ataques por ser um time que dá muito espaço, e na hora de pegar o contra-ataque, o clássico, pegar o adversário com as calças na mão, né? O Grêmio é tão lento que quando chega no ataque tá toda a defesa postada de volta, sabe? Acho que isso o Grêmio tem que se fazer mais, porque o Palmeiras é um time que, por mais que eles vão tentar esperar um pouco o Grêmio, o Palmeiras não sabe jogar assim, o Palmeiras vai para cima, o Palmeiras avança, os laterais avançam, os jogadores de ponta, todos avançam, o Palmeiras muitas vezes ataca em bloco, e o Grêmio tem que se aproveitar, se pintar contra-ataque. Não pode ser aquele toque lento, que tu pega, pensa, olha, porque nesse meio tempo já a defesa se postou toda, e aí tem que pensar toda a jogada e tudo mais, acho que é mais nesse ponto. Mas, claro, com os times postados, o Grêmio atacando, não tem por que dar correria. Porque o Michael e o Jean-Pierre não são jogadores de correria, eles são jogadores de acelerar o jogo com a bola no pé, mas não correndo em si. Concordo. E uma outra questão, não sei se o Palmeiras vai esperar tanto o Grêmio, visto que já foi mostrado que o Grêmio, às vezes não, vários jogos, ainda principalmente contra o Santos, que aí sim, é uma correria louca daqueles guris, que o Grêmio faliu tecnicamente, né? Quando o Grêmio foi acossado, foi apertado lá na frente. Exato. Então, daqui a pouco a estratégia do Palmeiras é o quê? É começar amassando lá na frente, marcação alta, fazer o Grêmio errar. E aí o Grêmio errando, sei lá, 50 metros do gol, o Palmeiras pode ser decisivo. Então, não espera um Palmeiras aguardando um pouco o Grêmio e vendo como o Grêmio vai jogar. Sim. E onde o Grêmio vai dar espaços para o Palmeiras explorar. Eu concordo plenamente com o Denilson e faço mais um adendo ainda. A questão que eu prevejo que nós vamos ver uma coisa muito rara hoje em dia nesse duelo. Eu tô com o sentimento de que o Palmeiras... primeiro, eu acho que o Palmeiras passa muito pela gestão do seu grupo, desse tão falado elenco, do vasto elenco do Palmeiras. Eu acho que essa é a hora do técnico do Palmeiras saber usar e tirar já que o Palmeiras não tem um jogador diferente, na minha opinião, não tem um jogador que seja extra classe, que vai pegar numa final como pode um Jean-Pierre, um Michael pelo lado do Grêmio, um PP até. Eu acho que tem que igualar isso na gestão do seu tão falado elenco do Palmeiras. Acho que o Abel Ferreira vai ter que surpreender de alguma maneira, ou logo de saída, surpreendendo na escalação, ou durante o jogo fazer alguma modificação que ele consiga mexer taticamente nesse time e brincar um pouco mais com o seu elenco, que tem bons jogadores, mesmo que não estão em má fase, mas tu olha para o banco, tu tem um Lucas Lima, tu tem uma série de jogadores ali que podem mudar o panorama de uma partida. E eu acho que nós vamos ver uma marcação individual do Felipe Melo em cima do Jean-Pierre.
Eu acho que ele vai grudar como um carrapato, como se fazia aqueles volantões da década de 90 que grudavam no craque do outro time, e aonde o cara ia no vestiário, o cara ia junto. Vai acontecer, e algo muito próximo disso também vai acontecer do Gabriel Menino encostar no Maicon. Por isso eu concordo com o Denilson. Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras esperando o Grêmio. Maravilha, então, pessoal, acho que encerramos aqui da projeção do jogo, né? Só para apimentar mais um pouquinho, né? Não podemos deixar. Estamos chegando ao final do nosso episódio, do nosso vídeo. Placares. Eu quero placares dos senhores. Começando com Denilson Flores. Cara, eu tô me vendo do outro lado, né? Porque lá no Dibre eu faço essa parte, né? E aí eu encosto os guris na parede, né? Quanto à projeção, placar, e eu tô vendo que isso é bem complicado. É complexo, né? É complexo e eu vou continuar fazendo isso lá, tá? Mas, cara, eu vou tentar manter uma coerência. Eu acho que 1-1 pro Grêmio chegar vivo no segundo jogo. Nando Terra. Enfim, acho que deu algum probleminha com o Nando ali. Acho que caiu. Então eu vou projetar o meu placar aqui. Mas não pode dois placares, então, né? Um só. Um só. Eu queria que dar dois, né? Já me quebrou nessa, né? Sacana. Me conhece. Enfim, cara, o que eu vou dizer? Eu acho. É complicado. É complicado, mas eu acho que o Grêmio vai empatar também. Eu não vejo o Grêmio vencendo. Aposto no 1-1 também. Eu vou copiá-lo. Porque eu acho que o Grêmio hoje em dia dificilmente escapa de levar gols. Mas deve fazer pelo menos um também. Acho que 1-1. E aí toda a decisão para São Paulo na semana seguinte. Eu sempre espero o Grêmio tomando um gol, pelo menos, né? Pelos últimos jogos da equipe principal. Vou falar pela equipe principal, né? Não pela equipe reserva, que aí os caras nem jogam direito, né? Então, eu sempre espero que o Grêmio vai levar um gol. A questão aí que pega pode ser a parte anímica, né? O Grêmio sai na frente e aí talvez o Palmeiras empate, ou o Grêmio sai atrás e consegue um empate. São questões totalmente diferentes, onde eu acho que a questão anímica pode pegar. Então, por isso que eu apostei no 1-1, mas, né, como é um placar apenas, né, eu vou ficar no 1-1. Mas digamos que pudesse, sei lá, um placar um pouco surreal, 2-1 Grêmio seria excelente para o Grêmio chegar na semana seguinte, né, para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque lá. Então, assim, placar, já vou dar dois placares. Placar surreal, 2-1 Grêmio. E o placar assim que eu acho que o Grêmio pode chegar vivo, 1-1. Então vamos manter este 1-1. Eu fico também no 1-1 porque é isso aí, né? É difícil. Eu queria que ganhasse, mas eu não sei. Caras, é o que eu tava falando, até falei pro Fernando hoje à tarde, eu falei com o Uber, né, com o motorista do Uber. Sim. Volta, eu estava conversando sobre algumas coisas, aí calhou em falar de futebol, e foi o que eu falei para ele, né, assim, eu não vejo o Grêmio vencendo a Copa do Brasil muito pelos últimos jogos, né? Sim, O Grêmio concordo. não é favorito. Aí eu disse para ele, olha, se o Grêmio ganhar, eu vou comemorar, eu vou beber. Se o Grêmio perder, eu vou ficar um pouco triste, mas vou beber igual. Então, o resultado vai ser isso, né? Ou vou beber feliz, ou vou beber, tipo, eu já sabia, eu já não tinha tanta confiança, né? Mas, enfim. Vai acabar na loira gelada, né? Cara, tem que terminar no Claro, gelinho. exatamente. Mas, meu querido, já que tivemos algum problema, já peço desculpas à nossa audiência. Tivemos um problema com o nosso amigo Nando Terra.
Estamos gravando pela internet, ele acabou caindo, mas ele me mandou o placar dele, era aposta em 2-2 para essa final. Então, de cara, queria... bom placar, hein? Sofrimento. De cara, já queria agradecer ao meu amigo Denilson Flores, do Dibre da Vaca, meu companheiro de Dibre. Deni, muito obrigado, valeu a presença. Cara, o que eu posso dizer, né? Primeiro, agradecer pelo trabalho que tu faz lá no Dibre, e o trabalho também que tu faz aqui no Terra do Futebol, né? Eu curto muito. E, bom, agradeço o convite. Quando tiver uma nova oportunidade, estou aqui. Tamo junto e vamos lá, vamos embora. Feitoria, valeu, gurizada, tamo junto. E nos sigam. Nos sigam nas redes sociais. Desculpa agradecer o Nando também. Claro, certo, sempre assim. Seja bem-vindo sempre, Deni. Volte mais vezes, convidaremos e cobraremos. E valeu, tamo junto. Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço.